Bom dia, tenente. Bom dia. O senhor podia declinar o seu nome completo, por favor? Marcos Alberto Diniz Abreu. O senhor é brasileiro, o seu estado civil? Solteiro. Solteiro. A sua profissão? Bombeiro militar. Bombeiro militar. O seu endereço, por favor? Rua 8, quadra 16, número 16A, 4 São Luís, Maranhão. Perfeito. Tenente Abreu, o senhor nos acompanhou na inspeção Sim. que nós fizemos no condomínio Farol da Ilha. Por isso eu convidei o senhor para prestar depoimento. Sim. O senhor tem condições, rapidamente, de descrever o que lhe chamou a atenção, né, na nossa visita? Chegando ao local, foi constatado que tratou-se de um incêndio de grande proporção, com material de fácil combustão, onde criaram fuligens, né, das cortinas, do colchão. E esse tipo de material é um material que pega fogo rápido? Rápido, material de fácil combustão. Uhum. E com o alimento do oxigênio, o fogo vai se alastrando. E devido, o que me chamou bastante atenção, foi o acesso da nossa viatura à dificuldade que teve. Uhum. E com essa dificuldade, o fogo, com o alimento do oxigênio, ele vai se propagando. Entendi. Vai se propagando. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos admitir que a viatura tivesse tido acesso. O resultado do combate teria sido diferente? Ou seja, teria sido utilizado menos água, mais água? Com certeza. Com certeza. O chamado tempo-resposta. Tempo-resposta. O tempo-resposta, quando você tem um local de difícil acesso, o fogo tende a se propagar mais. Entendi. E a quantidade de água, então, foi utilizada foi maior do que se tivesse tido uma... Com certeza. Perfeito. Porque quanto mais ele se propaga, mais material você vai... Entendi. No que diz respeito às normas internas do condomínio, o senhor percebeu alguma anomalia? Eu percebi essa dificuldade de acesso? De acesso, a dificuldade de acesso. E o hidrante de recalque também, é o que fica na calçada. O senhor percebeu que estava o quê? Estava obstruído pelo muro, porque tem um muro que passa e ele fica muito distante para chegar lá. Sim. Então, demais eu conversei com o cidadão lá da brigada e ele falou que algumas medidas foram tomadas. Entendi. Mas em termos de escada, hidrante interno, mangueira, o senhor observou, pelo menos constatou alguma coisa que lhe chamou a atenção? Ou, no geral, nada lhe chamou a atenção a respeito? Não, nenhuma irregularidade no sentido desses materiais. Sim. Dos Me diga uma coisa, num condomínio como esse, há necessidade de ter sinais sonoros? Sinais sonoros? Sim. Aqui no fórum tem sinais sonoros? Aqui tem. E aquilo ali? Isso é um detector de fumaça. Isso é um detector de fumaça? Detector de fumaça. Splinter é aquele lá, ó. Lá no chamado de chuveiros. De chuveiro. Ele tem uma ampola, tantos graus. Ela estoura, aí ela começa a jogar a água no sentido de um chuveiro. Nos apartamentos tem isso, não? Não, nos corredores. Isso é para corredor? Entendi. O doutor tem perguntas, por favor? Sem perguntas, senhores. Tenente Marcos, só uma dúvida aqui. A reserva técnica... microfone, doutor. Tenente Marcos, a reserva técnica do prédio em questão, ela funciona por gravidade, sabe informar isso? Nós temos duas maneiras de funcionamento, por gravidade e pelo sistema de bomba, pressurização, que chamamos de pressurização. Aqui está o de gravidade, você consome até aqui, para baixo a reserva técnica, RT, que nós chamamos. Uhum. Só que o que acontece?
eu não sei se foi o caso do prédio. Alguns tiram o cano e fazem o consumo da reserva técnica. Mas eu não sei se foi o caso de lá, entendeu? Certo. Mas acontece muito isso. Acontece então muito isso, né? Mas eu não estou afirmando no caso que em seja concreto, o caso de lá. no caso em concreto, por qualquer que tenha sido a causa, o senhor sabe informar se havia água para combate ao incêndio? No Água dia do da prédio, ocorrência, no dia da ocorrência? não sei lhe informar, porque até eu não fui na ocorrência. Sabe informar se o hidrante da calçada estava concretado no dia do sinistro? O que eu sei lhe informar, que eu dei uma lida nos apontamentos, até porque, como eu estou frisando ao senhor, estava com lama. Estava obstruído, no caso. O senhor pode só reiterar para a gente, esclarecer, se o tempo, se o combate da brigada de incêndio teria sido determinante para o volume do fogo e, consequentemente, para a quantidade de água empregada no combate? Porque uma brigada de incêndio, ela funciona numa edificação. Ela, na verdade, ela que dá o primeiro combate, até nossa chegada. Sempre é composta por 2 ou mais homens. E com a chegada nossa, após o primeiro combate deles, eles, como têm acesso do prédio, deslocamento de tudo, facilita nosso trabalho. E se eles tivessem dado esse primeiro combate, com certeza. Ok. Então não houve o primeiro combate. Ele não está dizendo isso. Ele está... Então encerro. Falou em termos técnicos. Bom, o senhor está dando uma visão geral, né? Uhum. Porque o senhor não esteve no local no dia, né? Exatamente. O senhor sabe me dizer se o Corpo de Bombeiros, na hora dele aprovar um ABITSE para um AVCB, ele aprova por amostragem no prédio? Ou ele verifica e faz análise de todo o empreendimento? Ou ele aprova por amostragem? Em relação à aprovação do projeto, eu tenho conhecimento que a empresa da entrada é feito um estudo em cima desse projeto. E não tenho muito conhecimento nessa área, até porque eu nunca trabalhei nessa área de análise de projeto. Ou então o senhor não sabe me dizer se é por amostragem? Não sei lhe informar, não. O senhor tem conhecimento se o Corpo de Bombeiros, quando ele recebe o conjunto de projetos da construtora, se vocês voltam novamente no empreendimento para fazer o as-built, ou seja, a situação conforme projetado e conforme executado? Fazer, receber o projeto e vai ao local, verificar em loco se o que foi aprovado está de acordo com o projeto. Isso. Sim. De todo o empreendimento ou por amostragem? Todo empreendimento. Quando os senhores, se o senhor sabe me dizer, quando a equipe chegou, o sistema de brigada de incêndio, a brigada de incêndio já tinha apagado o incêndio quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou? Não sei lhe informar. O senhor tem conhecimento de que o que apagou o fogo foi água do carro, do veículo, ou foi a água da reserva técnica do condomínio? Não tenho conhecimento, porque eu não fui na ocorrência. O senhor tem conhecimento de se, porventura, o carro do Corpo de Bombeiros, o que chegou primeiro, estava sem água, estava sem acesso, sem condições de acessibilidade, ou, aliás, desculpe, reformulando a pergunta. Pois não. Se o veículo tinha condições de utilizar os meios do veículo para usar o hidrante para apagar o incêndio, o veículo voltou, algum veículo voltou, chegou e depois chegou outro veículo, o senhor tem conhecimento? Não tenho conhecimento.
Então, na realidade, o senhor não tem conhecimento do Doutora, incêndio em si. Ele foi na inspeção, doutora. Ok. Ele acompanhou Eu não a fui no inspeção. combate. Sim, senhor. Ele não é testemunha, doutora. Entendi. Meu Deus. Tá. Em relação ao que o senhor verificou no dia da inspeção, o senhor chegou a checar algum item essencial para que, se o incêndio fosse, no dia do incêndio, fosse essencial para que o incêndio fosse apagado? No dia da inspeção, o senhor verificou? Não, o que eu verifiquei no dia da inspeção que nós fizemos após o incêndio. Após o incêndio foi a dificuldade da viatura, do acesso do carro do bombeiro. Se o senhor verificou essa dificuldade do incêndio, esse projeto que vocês recebem, que é o projeto arquitetônico, não foi verificado, que a entrada do prédio deveria ter sido verificada pelo Corpo de Bombeiro, a dificuldade? Deixa eu explicar para a senhora. Ele está aqui na condição, porque ele fiz uma inspeção e ele foi acompanhar, tanto ele quanto o engenheiro. Na verdade, eu fui, olhei, examinei e achei por bem chamar a ambos para que eles pudessem também aqui esclarecer as suas impressões. Eles não são testemunhas, eles estão sendo ouvidos meramente como um especialista da área. Então não adianta a senhora fazer perguntas sobre fatos acontecidos, porque não vai acontecer. Eles não vão saber. Eles me acompanharam na inspeção. Está claro isso? Sim, senhor. Eu pediria para a senhora objetividade. Pelo É a terceira que o senhor- vez que eu peço isso à senhora. Pelo que o senhor verificou no dia da sua vistoria, algo melhor poderia ter sido feito? Tipo, como profissional da área, eu vejo que foi feito o esforço da nossa corporação. Foi feito. Porque o acesso é dificultoso, como já frisei. Só que, como fica difícil eu responder sua pergunta, porque no dia da ocorrência eu não estava no local. A minha pergunta é quando tem um incêndio que o senhor verificou lá, alguma coisa diferente poderia ter sido feita? Doutora, aí é futurologia, doutora. A senhora pergunte a ele o que ele viu lá na minha inspeção que acompanhou comigo. É isso. Sem mais perguntas, excelência. Doutor, tem perguntas? Eu pediria objetividade, por favor. Tenente, bom dia. Bom dia. Eu queria só saber do senhor, se você tem conhecimento, se existiu alguma alteração nas normas técnicas vigentes de combate a incêndio e segurança posteriores à entrega do empreendimento, meados de 2011. Se houve alguma alteração das normas vigentes. Não tenho conhecimento e, inclusive, nós estamos até com uma luta do novo código a ser aprovado na Assembleia, mas questões políticas algo emperrando e estamos na luta para ver se existe algumas alterações. Certo. O senhor tem conhecimento se existia na época da entrega do empreendimento, 2011, reforçando, alguma norma, normalmente, definindo as dimensões mínimas dos portões de acesso, ou não existiam as normas técnicas vigentes no Estado, em São Luís, eram omissas quanto às dimensões? Quando da entrada no projeto, essas medidas são anexadas no projeto, é feito estudo baseado no projeto e um acompanhamento. Sem mais perguntas. Pode fechar.